veterinário! Bem-vindo a mais uma aula do Vet Empreendedor. E nessa aula eu vou te ensinar como vender mais procedimentos cirúrgicos. Sim, é possível vender mais procedimentos cirúrgicos, sair da guerra de preço referente a eles, tanto eletivo como não eletivo. Quer saber como? Me acompanha nessa aula. Deixa eu só servir um cafezinho, porque aqui em Tubarão tá um frio, mas um frio. E um cafezinho quentinho para aquecer a nossa conversa. É preciso, né? Ai, fazer live essa hora é tão bom. Porque eu consigo conversar com mais calma com vocês. Eu tô tranquila aqui. Não tenho Bentico ainda rodando por aqui. Vetes, é o seguinte. Tem muito vet que me pergunta: Clarice, como que eu faço para vender mais cirurgia? Como que eu faço para parar de disputar preço com o colega que cobra muito mais barato e que não tem a mesma estrutura que eu e nem o mesmo conhecimento técnico e nem as mesmas especializações? A verdade é que é possível vender mais cirurgia dentro do teu preço justo, de uma forma que te valorize enquanto profissional. Só que a gente precisa seguir alguns itens, algumas técnicas de venda. Tô com vontade de espirrar, tá? Sabe quando coça assim, o espirro não vem? Pera aí. Ai, você tem que olhar pra luz, né? Ai, foi. Então vai ser o seguinte, é possível... Ai, eu não sei espirrar bonitinho, tem gente que espirra bonitinho, né? Faz... E deu, mas eu não sei. Então, Vetes, é o seguinte, a verdade é que sim, é muito possível da gente aumentar a venda dos nossos procedimentos cirúrgicos. Só que quando a gente pensa em vender procedimento cirúrgico, vem várias questões que a gente precisa ter tanto informações como avaliar. Tá me dando vontade de espirrar de novo. Fica fazendo um... Pronto. Então a gente tem que começar o primeiro ponto sempre. Oi, Kátia, Xanda, Will, Lê. Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Quem tá aí? Quem tá aí? Então o que a gente tem que avaliar, galera? Primeiro ponto pra gente saber vender com qualidade mais procedimento cirúrgico. Oi, Ká, mais procedimento cirúrgico? Sim, fato. Primeiro fato. Até vou botar mais um item aqui, que eu tô com a minha colinha aqui. Pra eu não esquecer, deixa eu só botar no silencioso aqui. Qual é o primeiro passo pra gente vender mais procedimento cirúrgico? O primeiro passo é entender o meu posicionamento. Eu, Clarice, tenho o posicionamento... Hoje tá sem batom vermelho. Na verdade era um rosa. Sabe que no meu novo rebranding, meu arquétipo não me permite mais trabalhar com batom vermelho, quer dizer sensualidade, gente. Posicionamento de marca, então até isso interfere, vocês sabiam? Que vai ser lançado em setembro, então eu tô me acostumando. E aí, falando nisso, justamente entra o papo, já que a gente tá falando de posicionamento. Então, o que eu preciso alinhar para eu vender mais procedimento cirúrgico? Posicionamento. Mas, Clarice, como assim? Claro, posicionamento é muito mais complexo do que se imagina. Eu fiz o meu rebranding, que envolve o meu novo posicionamento de marca, para que eu entenda o meu lugar enquanto vet empreendedor dentro do universo veterinário, qual é o meu objetivo de marca, o meu objetivo da empresa. Eu sempre bati na tecla. O meu objetivo de empresa é mudar o mundo através da medicina veterinária, porque a gente respira e a gente precisa de um veterinário, né? Tanto como inspeção, como pesquisa, como vacina, como os animais, como a humanização desses animais, como tudo isso. A medicina veterinária está em nós, né? Para que nós possamos ter uma vida. E eu só vou conseguir isso através de veterinários valorizados. Então, vocês são os heróis da minha jornada, não sou eu. O que eu sou na vida de vocês? O guia. O guia, o prestativo, que vai dar as armas necessárias para que vocês alcancem essa valorização. Né? Então, esse é o meu arquétipo prestativo, esse é o meu posicionamento de marca, fomentar, trazer ferramentas para vocês, para que vocês, enquanto heróis, vençam as batalhas do dia a dia de um médico veterinário empreendedor. Beleza? Então, esse é o meu posicionamento. Eu vou trabalhar o meu posicionamento, minha valorização, meu valor percebido
para que vocês entendam que o melhor guia para que vocês vençam as bases de heroínas de vocês sou eu. Entende? Então eu vou trabalhar um posicionamento para isso. E vocês têm o mesmo ponto. Trabalhar o posicionamento de vocês. Clarice, se eu quero ser a principal clínica veterinária, o principal hospital, onde tem a melhor qualidade em humana e física para fazer procedimentos cirúrgicos, desde eletivos aos procedimentos mais complexos, eu vou trabalhar o meu posicionamento para isso. Clarice, como? E aí entra a segunda parte, que é quando eu tenho alinhado qual é o meu posicionamento. Porque aqui a gente pode ter outros posicionamentos. Por exemplo, existe o posicionamento auto-ticket, onde eu vou causar toda uma experiência no meu cliente e vou fazer ele entender que eu sou o melhor lugar para ele fazer uma cirurgia do animal dele, beleza? A gente tem esse ponto. E tem o posicionamento de clínicas populares, onde elas batem que o negócio é preço. E aí tem aquelas castrações mais baratas, tem mutirão de castração e tem não sei o que. Eu, Clarice, deixo claro que o vet empreendedor busca trabalhar com veterinários auto-ticket, ou seja, aquelas pessoas que querem gerar toda uma experiência para o cliente, querem trazer toda uma oportunidade e que tenham mais tempo para serem gestores do que ficar fazendo operacional, porque uma empresa, a gente precisa de menos veterinários que sejam operacionais, porque o veterinário que é operacional, ele não tem tempo de pensar e trazer as técnicas para fazer a empresa dele crescer. E se ele faz a empresa dele crescer, ele pode mudar a vida de mais pessoas e famílias com pets, o que ajuda na minha missão, porque eu vou mudar o mundo através da veterinária. Mas os veterinários precisam crescer e transformar mais vidas para melhor, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Percebe? Então eu entendo que o meu veterinário, meu aluno, meu cliente é o veterinário que busca isso também. A nossa missão, ela tem que se alinhar, então isso é um posicionamento. E aí depois que eu entender isso, eu vou trazer isso para quem? Para o meu time. Se eu tenho um time, se eu tenho colaboradores, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer esse posicionamento para o meu colaborador. Eu não posso, enquanto gestor ou veterinário, que eu estou lá atendendo, e eu vendo mais, eu trago esse posicionamento para minha empresa, eu sigo, comigo eu fecho, eu consigo ter argumento de venda, eu consigo mostrar como que é um procedimento aqui, a diferença de um colega que talvez seja mais barato. E o meu time não, o meu time tem pena do cliente, ele acha que realmente tinha que ser mais barato. Então, eu preciso trabalhar esse posicionamento não só para fora, de fora para dentro. Eu preciso que todo o meu time de veterinários estejam alinhados com isso. E aí, depois que eu conseguir alinhar esse time de veterinários, eu preciso entender qual é o meu foco de vendas. Será que o meu foco está em atender cirurgias complexas, cirurgias de emergência, cirurgias que eu vá resolver um problema? Ou será que o meu foco está em atender cirurgias eletivas? Qual é o meu foco de venda aqui? Então, para eu saber qual é o meu foco, se é mais cirurgia de tratamento ou cirurgia eletiva, eu preciso entender esse processo para eu conseguir abrir o nível de consciência desse meu cliente. Depois que eu entendi o meu foco de venda, o que eu vou fazer? É exatamente isso. Trabalhar o nível de consciência do meu cliente, porque que eu sou a melhor escolha, independente de preço, para fazer a cirurgia do animal dele, seja eletiva ou não. Mas, Clarice, como que eu vou abrir o nível de consciência desse cliente? Para vocês, é clássico, é óbvio a diferença de vocês para o que cobra mais barato. Clarice, é o protocolo anestésico, é a estrutura, são os profissionais, a carreira, a qualidade técnica, a experiência, e pipipi, popopó, e o material, e a maca, e enfim. Vocês fazem uma lista do que é óbvio para vocês, por que vocês são melhores. Por que vocês são a melhor opção para esse pet. Só que o tutor não faz ideia de qual é essa diferença. Por quê? Porque o próprio veterinário, por muito tempo, pelo menos nos procedimentos eletivos, banalizou esse procedimento.
a castração é simples, trouxe que a profilaxia é simples, sendo que nós sabemos que nós temos riscos, né? Então, se eu não faço os exames para saber se está tudo bem para anestesiar esse animal, eu tô correndo risco. Se de repente ele tem algo que a gente não sabe, eu vou abrir esse animal, ele tá correndo risco. Então, esse procedimento acabou por ser banalizado. Então, o nível de consciência dele tanto faz se é você, se é o Zezinho, se é o fulano, se é o ciclano que vai fazer a cirurgia. É uma clínica veterinária, na cabeça dele, todos estão aptos a fazer esse procedimento no animal dele. Então, eu preciso começar a entender como é que eu vou mostrar para ele que não necessariamente qualquer um faz igual a você. E aí, quais são os pontos? Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista e vou começar a escrever. Por que eu sou a melhor opção para cirurgias da minha cidade e região? Escreve lá. Ah, é porque eu tenho anestesista, porque eu tenho auxiliar, porque eu tenho residência em cirurgia, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho a melhor estrutura, porque eu tenho os melhores fármacos, porque os meus procedimentos nem precisam de antibiótico depois. Porque não existe asepsia igual do meu centro cirúrgico. Por quê? Porque você escreve. Por causa disso, por causa daquilo, porque eu faço isso. Aí, além dos que você, pra você, que você é melhor que o outro, que você é a melhor opção, você vai escrever coisas que pessoas comuns fora da área de saúde não sabem sobre cirurgia veterinária. Quer saber? Se tu não faz ideia como é que uma pessoa não sabe? Preparo cirúrgico, as pessoas não imaginam que tem toda aquela forma de lavar a mão, que tem que secar com uma gaze, é esterilizada, que existe um kit cirúrgico que é esterilizado, que existem pinças diferentes, que existe uma equipe acompanhando a cirurgia, que existe anestesia, que existe avental, que vocês precisam esterilizar material, porque tem que ser um campo cirúrgico estéril. É estéril que fala? É, né? Então as pessoas não sabem. E o que eu vou fazer para que elas saibam criar esse nível de consciência? Clarice, como que eu faço isso? Como que eu vou... Eu não posso mostrar a cirurgia. E não é para você mostrar uma cirurgia lá. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, um dia fazer um reels de vocês preparando os kits para esterilização. E aí tu pode depois falar nos stories ou fazer um vídeo mostrando por que vocês estão esterilizando aquele material. Um dia vocês podem fazer um vídeo fazendo um tour pelo centro cirúrgico. E esse vídeo do tour pelo centro cirúrgico pode se tornar um material de venda na hora que alguém te pergunta sobre a castração. Que inclusive eu ensino a fazer isso no meu curso Directs que Vendem. Que no curso Directs que Vendem, além de eu responder, ter scripts prontos para vocês, para responder o famoso quanto custa, o famoso olha isso daqui, o que pode ser, que remédio que eu dou, quanto custa a consulta, mas a tua castração é mais cara. Tudo isso eu ensino com o script copia e cola para vocês terem, para treinar a secretária, para vocês saberem como responder. Tudo isso é no meu curso Directs que Vendem, que inclusive... Para quem assistiu a Jornada do Veterinário de Sucesso, tá pagando o preço de lançamento, R$ 297 ou 10 vezes 30 e poucos, R$ 34,90, uma coisa assim. Tá lá, se tu quer ter acesso, depois me manda um direct, porque vai fechar sexta, tá? Então, tudo isso eu preciso fazer. Será que eu não posso fazer um vídeo com um tour pelo centro cirúrgico? Ou até brincar, trazer a galera que faz a cirurgia. Pessoal, então esse aqui é o fulano. Ai, a Xanda faz o curso. Verdade. Tá gostando? Tu viu que eu terminei, né? Já entreguei bônus, entreguei tudo. Tá lá, são 4 módulos. Tem bônus de encantamento de consulta, antes da consulta acontecer. Tá bem legal. Nem eu... Depois que eu terminei de gravar todo ele, eu pensei, nossa, né? Ficou completo mesmo. Então, eu preciso começar a alinhar qual é o meu diferencial, como é que eu faço para realmente mostrar que eu tenho toda uma estrutura física e humana para que a cirurgia seja a melhor opção no meu lugar.
Então eu vou fazer um vídeo um tour pelo centro cirúrgico. Eu posso fazer um reels um dia esterilizando. Eu posso um dia fazer um vídeo mostrando o meu preparo cirúrgico. Ou seja, eu lavando a mão, eu secando a mão com a gaze estéreo, eu colocando o meu avental, aquela roupa lá que eu não lembro o nome, que é de manga comprida, eu mostrando que a luva para cirurgia é diferente, eu mostrando que o anestesista já tá ali aferindo os sinais vitais do animal para que acompanhe. Às vezes falar sobre a briga do anestesista e o cirurgião com ar-condicionado, que dependendo da situação o ar-condicionado tem que estar ligado. Agora inverno é outra situação, né? Eu mostrando o colchão que vai por baixo, que ele tem que estar na temperatura certa, porque senão ele vai queimar o animal. Então, isso são detalhes que para ti já é tão rotina, que para ti já é tão comum, mas o tutor não imagina. E isso é valor percebido perante a tua cirurgia. E aí, quando você começa a aumentar o nível de consciência dele sobre isso, ele começa a entender que fazer diferente pode ser arriscado para a saúde do animal dele. Porque se eu não sei tudo isso, por que que entre uma cirurgia, uma castração de R$800 e uma castração de R$200, eu vou escolher a de R$800 se eu não faço ideia de qual é a diferença de uma para a outra? Percebe? Eu tenho que começar a trazer essas informações para o meu tutor, para o meu cliente, porque ele não faz ideia de qual é a diferença de uma para outra. Então eu tenho que começar a abrir a consciência dele sobre isso. Assim como tempos atrás os veterinários banalizaram a castração, agora eu preciso mostrar qual é a complexidade de um procedimento cirúrgico que exige uma analgesia, uma anestesia. Concordam? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Porque, por exemplo, eles nem sabem que de repente tem lugares que não usam analgesia e usam bloqueadores. Eles não sabem que aquele protocolo ketamina e xilazina, daqui a alguns anos, pela quantidade, vai dar problema renal. Não é? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesses pontos. O que para vocês é óbvio, não é óbvio para o nosso tutor. Então agora, o que vocês vão fazer? A gente vai montar aqui um plano de ação para que a gente possa começar a abrir a consciência desse tutor na hora de vender mais cirurgias. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma lista do meu foco de cirurgia eletiva ou de, enfim, de reconstrução ou de sei lá o quê, oncológica, papapá. Fiz ali a lista. O que eu vou fazer? O que eu tenho de diferença? Ah, Clarice, a gente esteriliza aqui muito material. Todo o kit aqui é novo assim. Então tá. Então, primeira ação, eu vou fazer um reels de eu esterilizando o material, botando lá, dobrando os paninhos, botando na estufa. E aí, do dia que eu botar esse reels no feed, eu vou fazer uma série de stories contando da importância da esterilização dos meus kits cirúrgicos. Ação 1. Ação 2. Eu vou fazer um vídeo no feed, pode ser editado no InShot, mostrando um preparo cirúrgico até o cirurgião entrar no centro cirúrgico. Vou mostrar higienizando a mão, secando a mão, botando o negócio lá, o avental, ligando o foco com o pé, ao tipo de luva. Outro ponto, vou fazer um vídeo. E aí depois que eu postar esse vídeo, eu vou de novo nos stories falando isso. O porquê que esse preparo é tão importante. Ação 3, eu vou fazer um tour no meu centro cirúrgico mostrando o colchão que esquenta lá, mostrando a maca do... Por exemplo, lá na MCA foi comprada uma maca fofinha, adaptada de uma empresa que fazia macas de dentista. Aí se adaptou, ela levanta, só no pedal, ela levanta até 1,20 m e desce de acordo com o tamanho do cirurgião. Pensa as costas do cirurgião, que beleza. E ela é muito fofinha mesmo, eu digo, porque eu já deitei em cima. Quando comprou, a primeira coisa que eu fiz quando chegou foi deitar em cima.
Aí mostra, de repente, o equipamento da anestesia, o porquê. Mostra o anestesista. Então, tudo isso, a gente faz um tour e mostra por que tu tem um preparo. Aí um dia bate uma foto da galera se preparando sem mostrar o animal. E aí, pô, não é então só um veterinário que vira um Highlander e faz uma cirurgia? Não. Tem um time junto com ele. Então mostra aquele preparo ali depois. Depois mostra o animal acordando pós-cirurgia, bem porque teve todo um acompanhamento anestésico e tá tudo bem. E se não fosse assim, como poderia ser se não tivesse o protocolo adequado? Então eu vou começar a listar e vou traçar uma ação para cada uma delas. E quando eu estiver conversando e fazendo o orçamento, isso que eu mandei para você até agora, é a abertura do nível de consciência do que eu preciso ter de qualidade para fazer um procedimento cirúrgico adequado, que me mostra o porquê que aquele colega é mais barato e eu não. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você mostra todo esse preparo, essa abertura desse nível de consciência do cliente, ele começa a se questionar por que o outro não mostrou isso, por que o outro não tem. Beleza? Esse é a abertura de consciência quando a pessoa ainda não orçou com você. E outro ponto importante, repetição. Eu não posso postar uma vez e nunca mais e achar que todo mundo viu aquele post, todo mundo viu aquele Reels, aquele Stories e sabe como funciona uma cirurgia adequada para um pet. Não! Eu preciso postar pelo menos 2 vezes ao mês algo de abertura de consciência sobre cirurgia. Esse é um dos meus focos de venda, é a cirurgia, é repetição. Porque vários seguidores novos estão vindo. Porque pessoas que não viram aquela vez vão ver dessa vez. Então é repetição, eu preciso reforçar e relembrar. E aí, de repente, chegou a pessoa no direct perguntando quanto custa. Se você fez o curso Direct que Vendem, você vai responder. Se não fez, vai ficar ali titubeando, mas beleza, ela vai te perguntar por quê que aí é mais caro e lá no colega é mais barato. Por quê? E aí, se você já fez o vídeo do tour pelo centro cirúrgico, o preparo da equipe se organizando para a cirurgia, a esterilização, o preparo cirúrgico, tudo isso você monta em um vídeo só. Então, eu não sei, e aí você vai responder o seguinte, eu não sei como no fulano funciona, mas aqui a gente tem uma equipe, um time e o preparo para que nós tenhamos segurança para o seu pet funciona assim. Porque um procedimento cirúrgico, ele é invasivo, ele envolve alguns riscos. E antes mesmo da gente colocar o pet na mesa para cirurgia, nós vamos nos certificar de que ele está, primeiro, saudável e apto para a cirurgia e se não tem mais nenhum problema que possa acontecer, porque o nosso foco é segurança e saúde do seu pet. Eu não sei como funciona lá, mas aqui a gente foca nisso e trabalha dessa forma. E como a gente sabe que você é muito preocupado com a saúde e segurança do seu pet, nós cuidamos de cada item com excelência. Pronto, desmontou a pessoa aí. Porque quando tu toca, se a gente sabe que você gosta do fulano e preza pela segurança dele, você vai se preocupar com isso. E se mesmo assim a pessoa te achar caro, não é seu cliente. A gente tem que começar a trabalhar aqui, ó, a mentalidade. Quem é que eu quero de cliente? Qual é o tipo de cliente que eu preciso, que eu quero atender? Porque de repente não é o cliente que você quer atender. Começa a entender isso. Se eu tiver que insistir muito para ele fechar, não é o cliente que eu quero atender. Porque quando a gente começa a fazer insistentemente para que a pessoa feche, é um cliente que ele vai sugar a tua alma, é um cliente que vai, Lady Murphy, vai dar alguma coisa errada. É um cliente que não vai ter compreensão se acontecer algum imprevisto e você vai se incomodar. Então, tudo que é forçado dessa forma, tem que avaliar se vale a pena. E aí isso vai da mentalidade do empreendedor. E depois que eu entendi isso, eu preciso começar a entender quais são os meus focos de venda no sentido eletivo. Exemplo, nós sabemos que um dos procedimentos eletivos é a castração e a profilaxia.
certo? Então, o que eu tenho que começar a pensar? Deixa eu tomar mais um golinho de café, porque eu tô morrendo de frio. O que eu preciso começar a pensar? Eu tenho que fazer uma lista de quais são os clientes que eu posso vender esses procedimentos eletivos. Eu tenho que parar, anota, eu tenho que parar de ser um veterinário passivo. Porque o que o veterinário passivo faz? Espera o cliente chegar. Espera a pergunta do preço. Espera que a pessoa se interesse por você e pergunte: nossa, quanto custa uma castração? Não, eu preciso começar a estratégias de venda para que eu venda mais procedimentos eletivos. Clarice, como assim? Eu vou fazer uma lista. Eu vou criar a jornada do meu cliente aqui dentro. Primeiro, qual é a minha conduta clínica referente à castração? Ah, Clarice, para mim, gato macho a partir dessa idade já tem que castrar, gata fêmea a partir dessa idade, cachorro a partir dessa idade, cadela a partir dessa idade. Então, beleza, eu vou conduzir o meu cliente. Se ele veio fazer o primeiro protocolo vacinal, eu sei que no reforço X, eu já posso introduzir ou já ir introduzindo aos poucos o assunto castração e efetivar essa venda em tal reforço, em tal idade. Então, essa é a jornada do cliente filhote. Eu já sei que um potencial de venda ele tem, que é a castração ou a profilaxia. Eu vou conduzir essa jornada para conversar com ele já, ir abrindo o nível de consciência dele e trabalhando já a cabeça dele para o investimento da castração. O que eu não posso é esperar que um dia ele imagine: nossa, e se eu castrasse o meu pet? Não, eu já vou conduzindo essa consciência e esse conhecimento. Esse é pro filhote. Outro ponto, se eu já atendo faz um tempo, eu já tenho clientes que eu tenho informação se são castrados ou não e que eu poderia fomentar. Ou está na hora de renovar a sua profilaxia. O que eu vou fazer? Eu vou puxar no meu sistema aquela galera que faz mais de 6 meses que não aparece aqui e vou ver. Esse aqui é um possível candidato para profilaxia? Esse. O que eu vou fazer? Uma ação de vendas, onde ele vai vir até a clínica e a gente vai falar sobre profilaxia. Além dos conteúdos que você vai gerar na rede social e outras ações que você vai fazer. Mas clientes que fazem mais de 6 meses que não aparecem aqui, ou mais de um ano, eu posso criar algum tipo de voucher, eu posso criar algum tipo de presente que eu quero entregar para ele, para ter a desculpa de ele vir até a clínica e eu potencializar a venda de uma profilaxia. E isso é ser um veterinário ativo nas vendas. Não simplesmente esperar que a pessoa venha ou um atendimento para que eu possa vender. Eu vou ter um atendimento que eu vou potencializar essa venda, mas eu também preciso ser mais ativo. Trazer o cliente para dentro da clínica para que eu possa potencializar tanto a venda da profilaxia quanto a venda da castração. Faz mais de um ano que não aparece, vou ligar. Ou vou mandar um WhatsApp: ô, dona fulana, como é que tá a Mel? E aí, como é que tá o dentinho? Tá com bafinho? Tá tudo bem? A gente ficou preocupada, ela sumiu. Ela já tem 2 anos, é importante a gente cuidar para não perder o dentinho, para ela comer direitinho. Como é que estão as coisas? Vamos dar uma avaliada, vamos marcar uma consulta para ver como é que estão as coisas? E aí pronto, marcou consulta potencial de venda. E não é empurroterapia. Se ela não fizer a profilaxia, não é ruim para ela? Então, eu preciso entender que eu tenho a obrigação de cuidar desses animais. Porque o tutor não sabe, muitas vezes, qual é o próximo passo. Às vezes a gente esquece de marcar a nossa profilaxia. Oi, Leila, imagina lembrar da profilaxia do pet. Então, a gente precisa ajudar esse cliente, esse tutor, a não esquecer. Eu, enquanto médico veterinário desse animal, eu preciso manter a saúde dele em dia. Com o intuito de oferecer algo também. Mas não é oferecer por oferecer. É aquilo que vai melhorar a qualidade de vida desse animal. Um ômega, um probiótico, uma profilaxia. Então eu preciso começar a entender esses processos.
Porque não vai acontecer, a menos que o tutor seja muito excelente com o pet, dizer, nossa, acho que hoje eu vou na clínica, deve estar na hora de renovar as coisas. É difícil pra gente, a gente às vezes não faz. Tu imagina pro pet. Então eu preciso fazer o quê? Estudar os procedimentos que eu quero vender e trabalhar a jornada do cliente. Tá? Só que aí é um ponto que nem é assunto dessa live, mas tem um ponto que cuidado de pagamento. E isso gera inadimplência. Eu já fiz um post ontem falando sobre inadimplência. Então eu tenho que ter muito alinhado até onde eu posso ir nas condições de pagamento. Trabalhar uma entrada para pelo menos bancar os custos se alguma coisa acontecer e o cliente não pagar depois. Porque já tem a taxa do cartão ali, se eu precisar adiantar o cartão. Então tudo isso tem que estar atrelado na cirurgia. Então, só pra gente recapitular, como é que eu faço para vender mais cirurgia? Ter claro o posicionamento, o time entender esse posicionamento, eu saber qual é o meu foco de venda, trabalhar o nível de consciência sobre isso do meu cliente, gerar conteúdos, desafios, reels, stories para abrir esse nível de consciência. Trabalhar a repetição, não adianta eu falar uma vez e nunca mais, porque a gente vai ter novos seguidores, as pessoas vão esquecer. Eu preciso reforçar. Trabalhar oportunidade de venda dos procedimentos eletivos e criar a jornada do meu cliente para que eu consiga vender de forma mais efetiva e estratégica, ou seja, deixar a passividade de lado. Trabalhar de forma ativa as minhas vendas e a minha jornada do cliente dentro da minha clínica, dentro do meu negócio. Corações para mim, se tudo isso fez sentido para vocês e vocês sentem que vai ajudar no processo de venda de vocês. Conta para mim. Sim, não, sim, me conta. Então, Vets, que bom que fez sentido para vocês, fico feliz. Vets, vou me despedir de vocês por aqui. Espero que de alguma forma eu tenha aberto a cabecinha de vocês para as estratégias de vendas de cirurgia, que sim, é possível vender mais, é só trabalhar esse passo a passo, trabalhar esse guia aqui para que a gente possa vender mais. Agora, o que a gente não pode só esperar é que as pessoas vão no concorrente e vão dizer, mas é mais caro e fica bravo com isso. Não, se ela não tá entendendo porque eu sou mais caro, o que tá errado? O que eu vou melhorar? O que eu preciso informar mais? Que nível de consciência que ela não tem que eu tô precisando abrir naquela cabeça? O que não é claro para esse cliente? Então, a gente tem que começar a pensar de forma estratégica, não só ficar dodóizinho com essa comparação. É entender o porquê que ela tá acontecendo. Tá bom? Então, Vets, beijos, meus amores. Obrigado pela companhia. Nos vemos de novo terça-feira, toda terça e quinta a gente tem encontro marcado, tá bom? Então, um grande beijo e empreendam, veterinários.